Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Permita-me contar um pequeno testemunho. Na semana passada, na sexta-feira mais especificamente, nós abrimos um estudo com algumas pessoas e às vezes nós esquecemos de como Deus trabalha nas coisas pequenas, nas coisas simples. E vejam como Deus é perfeito e conhece todas as coisas e conhece inclusive as dúvidas que estão no coração daqueles que buscam servi-lo. De tal maneira que, por vezes, nós, em nossas orações, até esquecemos de citar algumas coisas ou algumas pessoas, ou citar até dificuldades nossas com Deus. Mas sempre é bom lembrar que Deus conhece os nossos corações. É por isso que ele diz, né, o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Né? E curiosamente, né, por essas coisas maravilhosas que Deus faz, nós iniciávamos aquele estudo e quando iniciamos, por alguma razão Deus me tocou a falar sobre a questão das Bíblias, de como, né, não deve haver uma preocupação tão grande sobre as versões bíblicas, porque as pessoas muitas vezes, aqueles que querem realmente estudar a palavra, muitas vezes têm essa preocupação. Mas espera aí, a minha Bíblia é uma Bíblia católica, a minha Bíblia é uma Bíblia de crente, minha Bíblia é uma Bíblia de protestante. As pessoas têm essas dúvidas. E curiosamente nós abrimos o estudo exatamente falando sobre isso. Olha, né, não deve ser uma preocupação, né, maior, porque a Bíblia é a Bíblia. Né? A Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia na linguagem de hoje são tão somente, né, é tão somente a palavra de Deus, porém, né, neste caso compilado por uma instituição católica. E aí nós temos, por exemplo, a Bíblia das Sociedades Bíblicas do Brasil. A Bíblia que a maioria aqui tem, inclusive, é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um clérigo, foi um padre. Né? Então nós não temos assim maiores preocupações em relação a isso, mas Deus me levou a conversar sobre esse assunto com eles. E curiosamente, né, nós também abrimos pedindo que cada um lesse um versículo bíblico e o texto apresentado, incrivelmente, né, cada um leu um versículo e eu li o último e deu exatamente o capítulo, cada um lendo um versículo, sem mais nem menos. São pequenas coincidências, entre aspas, que a gente encontra, que na verdade é a operação de Deus, através dos seus anjos, para mostrar às pessoas que o estudo da Bíblia é realmente algo diferente. É algo onde os anjos sentem prazer de estar, é algo onde o próprio Espírito de Deus se manifesta de uma forma toda poderosa. E, curiosamente, inclusive no final do estudo, quando nós começamos a falar sobre a Bíblia e as versões, eles imaginaram que o Sérgio, que é a pessoa, né, que é dona do local, houvesse comentado comigo sobre essa dúvida e ninguém havia me falado nada. É o Espírito de Deus que move você, porque antes de começar o estudo eles estavam com essa dúvida. Porque alguns eram católicos, são católicos, e a dúvida deles, mas se eu vou com a Bíblia católica não vai ter diferença no estudo, não vai ficar, né? E Deus, né, maravilhosamente mostra antes disso que não deve haver essa preocupação. Claro que, para quem gosta de estudar realmente a Bíblia, é sempre bom ter 2 ou 3 versões bíblicas, né? Eu uso a João Ferreira de Almeida, né? Texto revisado, atualizado, fiel ao original, mas para estudos também uso a Bíblia de Jerusalém, a Peshitta, a King James, que são, né, para você poder comparar alguns textos quando a tradução pode não ser a melhor, né? Mas ninguém será desencaminhado enquanto estiver lendo a Bíblia. Deus vai, com certeza, instruí-lo sem o menor medo. Na verdade,
Deus só espera, né, que você abra a Bíblia e comece a ler para que os anjos dele se façam presente e possam auxiliá-lo, né, na busca do estudo. Apocalipse 11, nós vamos pegar a última parte, né? Mas a Bíblia, na nova linguagem de hoje, ela distorce muito a versão original, né? Na verdade, a Bíblia, na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a Bíblia Ave Maria, são Bíblias realmente sofríveis. São Bíblias realmente ruins. Mas quando a gente fala que essa não deve ser a maior preocupação, é que se você tem essa Bíblia e não tem condições de ter outra, fique tranquilo que Deus há de encaminhá-la. Agora, não tenham dúvida, a nova versão, né, internacional, a Ave Maria e a Bíblia na linguagem de hoje, sem dúvida nenhuma, são Bíblias muito ruins para estudo hoje, né? Eu não uso nenhuma delas, nem para leitura, né? Mas claro, repito, é a Bíblia que você tem, ore a Deus pedindo sabedoria, né? E estuda naquela e, quando possível, pegar uma versão melhor. Amém, né? Claro, o inimigo está trabalhando para que a gente realmente, né, perca as preciosas lições que Deus tem em sua palavra, né? Apocalipse 11, então, nós já estudamos uma boa parte dele, hoje nós finalizamos, né? Nós vamos pegar a partir do versículo 11. Apocalipse 11 vai mostrar o surgimento de duas testemunhas. Essas duas testemunhas, né, como nós já vimos aqui, aqueles que participaram do estudo, essas duas testemunhas são basicamente apresentadas, tá, como Elias e Moisés. Acho que aqui, vamos só pegar antes que a gente possa, né? Essas duas testemunhas, tá, elas vêm, não é que são, tá, Elias e Moisés. Essas duas testemunhas que devemos ser eu e você, e todos aqueles que realmente querem servir a Deus, eles vêm no espírito de Moisés e Elias. Entenda esse espírito, não é que o espírito de Moisés e de Elias vem sobre nós. Lembrem-se quando Jesus diz, né, quando eles perguntam, Senhor, por que eles dizem que Elias tem que vir primeiro? Que Jesus disse, quem lembra? Jesus disse, né, na verdade ele já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ele estava mencionando ali João Batista, que veio no espírito de Elias. Por quê? Porque o espírito de Elias, nesse caso, que vai se levantar novamente, é o espírito de um profeta que foi, número 1, trasladado sem conhecer a morte. Certo? Então nós temos aqui dessas duas testemunhas, desses dois grupos, vamos colocar assim, uns que terão a experiência de Elias. Número 1, Elias, coragem para enfrentar Jezabel. Lembrem-se que Jezabel se levanta de novo numa das cartas do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, esta mulher que se diz profetiza. Então um dos chamados que é feito no livro do Apocalipse, a uma das cartas, que é uma das condições, Deus vem e diz assim, eu tenho contra você que você tolera Jezabel, esta mulher, que é mulher em profecia. O que é? Tenho contra ti que você tolera esta igreja que se diz profetiza e que ensina os meus servos a comer dos sacrifícios da idolatria. Então, o problema é, e nós já estamos vendo isso acontecendo, é só você lembrar e pensar um pouquinho, né? O Elias antigo se levanta de novo, né? Através de um povo que será testemunha de Deus no espírito de Elias, repreendendo Jezabel, repreendendo a liderança apóstata. Lembrem-se de Elias, né? Elias está na frente de Acabe. E o que Acabe diz para ele? Acabe era o rei do povo que se dizia o povo de Deus, né? E o que Acabe diz para ele? Já me achaste inimigo meu? E aí o que ele diz? Né? És tu o perturbador de Israel? É você que fica perturbando a igreja? Veja só, a liderança agora da igreja vai chegar para o pastor Vilmar, vai chegar para o pastor, vai chegar para você, que tem uma mensagem que as igrejas não têm, que tem uma mensagem corajosa, que tem uma mensagem poderosa, e vão dizer, por que você fica agitando a igreja de Deus? Por que você fica julgando a igreja? Por que você fica falando mal? É o que fizeram. Por quê?
Porque quando você apresenta o Apocalipse, convenhamos, o Apocalipse fala contra a besta que sobe do mar, o Apocalipse fala contra a besta que sobe da terra, o Apocalipse fala contra a Babilônia, o Apocalipse fala contra as igrejas que estão se unindo à Babilônia. E vocês acham que o inimigo vai deixar barato? Nós seremos vistos como eles foram. Elias foi perseguido por quem? Por Jezabel e por Acabe. João Batista foi perseguido por quem? Por aquela que se denominava a igreja. Jesus foi morto por quem? Por aquela que se denominava a igreja. Então as grandes igrejas se unem de novo a Roma, como foi no passado para tirar a vida de Jesus. Eles queriam tirar a vida de Jesus, mas tiveram que buscar a anuência de quem? Tiveram que pedir para quem? Para Roma. Tiveram que ir para Herodes, tiveram que ir para Pilatos, para Roma. Novamente a história vai se repetir. Roma agora está unindo as igrejas e vai acontecer o quê? Exatamente o que aconteceu no passado. Elias, então, é um homem que, número 1, não tinha medo de falar a verdade. Não tinha medo de falar a verdade. Repreendeu o líder. O líder diz para ele, você que está agitando, incomodando a igreja, não sou eu, diz ele, mas tu, que tens abandonado os mandamentos do Senhor. Quem incomoda a igreja não é quem tem a coragem de falar a verdade. Quem incomoda a igreja são aqueles que estão pisando os mandamentos da lei de Deus hoje. Isso é que enfraquece a igreja. E olhem como isso é pesado, amados. Olhem como é pesado. São milhares de igrejas hoje ensinando que a lei de Deus não está mais em vigor. Então, quando você fala que está em vigor, você é mau. Por quê? Porque o diabo te odeia. E sabe por quê? Olhem só como isso é pesado, meus amados irmãos. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Prestem atenção nisso. A pessoa não quer ouvir a lei de Deus. A oração dele a Deus é abominável. Mas aí você procura guardar as leis de Deus. Quando você ora, a tua oração alcança o trono do Pai. E aí o inimigo se incomoda. Enquanto as pessoas que não querem saber da lei de Deus oram, o diabo não se incomoda. Não se enganem com isso. Vejam bem, nós não estamos falando de pessoas que são ignorantes. Nós não estamos falando de pessoas que não sabem. Mas aqueles que sabem e não querem ouvir a lei de Deus. Não, isso é do passado, isso era para o judeu. A oração dele é abominável. Então esse não incomoda o diabo. Incomoda o diabo quando você se ajoelha, quando você ora a Deus, a tua oração alcança o trono celestial, alcança o trono do Pai, e agora o diabo sabe que está em perigo, porque aí está alguém que está recebendo diretamente da glória do Pai o poder necessário para fazer frente ao inimigo. E o inimigo não pode tocar. Essa é a diferença, né? Então, nós encontramos em Elias, né? E vamos ler apenas um pouquinho antes para isso ficar claro, tá bom? Capítulo 11, versículo 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aqui está, vejam bem, aqui está o primeiro grupo de testemunhas, que é representado pelo poder e espírito de quem? De Elias. Como sabemos disso? Veja o 6, o que diz? Estas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Me ajudem, irmãos. Vejam, leiam aí. Se alguém lhes quiser fazer mal, o que acontece? Fogo sairá da sua boca. Fogo sai da boca. Isso quer dizer o quê? Poder. Acabe queria fazer mal a Elias. E Acabe diz para ele: és tu o perturbador de Israel? Elias diz o quê? Não sou eu, é você que tem abandonado os mandamentos do Senhor. Fogo sai da boca e calou o rei. O que o rei pode falar agora contra isso? Nada. É alguém que corajosamente desafia, mas desafia com a palavra. Não desafia porque quer desafiar o rei. Não desafia porque ele é mau.
Não desafia porque ele não obedece às autoridades. Não, ele desafia porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Os mandamentos são da lei de Deus. Você não pode, rei, se intrometer com isso. E no momento que alguém chega até você e tenta tirar a tua adoração e a tua obediência a Deus, é hora de dar a Deus o que é de Deus. César, ou seja, o poder civil, não tem direito sobre a tua adoração. Não tem direito de obrigá-lo a desqualificar aquilo que a palavra te ensina. Então, o que diz ali? Fogo sai da sua boca e o quê? Devora os seus inimigos. E o que mais que diz ali? Tem poder? Fechar o céu, para quê? Quanto tempo pregou Elias? Alguém abra, por favor, e leia para nós Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Quem achar, por favor, se levante e leia em voz alta para nós, tá? Tiago 5, 17 vai responder a nossa pergunta aqui, para a gente saber quem é representado por esse primeiro grupo de testemunhas. Tiago 5, 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha que interessante. Porque nós poderíamos, pastor, olhar para Elias e dizer, não, mas Elias foi Elias. Mas o texto está dizendo que ele tinha os mesmos problemas que nós. Então nenhum de nós pode dizer, não, eu não posso. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Nós somos uma geração que Deus quer fazer de cada um de nós modernos Elias. E ele promete, ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. 2 coisas que acontecem. Os Elias modernos, que devemos ser eu e você, teremos poder para fechar o céu para que não chova durante os dias em que nós profetizarmos. Número 1, o Espírito de Deus estará sendo derramado em forma de chuva serôdia sobre o povo de Deus. Mas quem rejeitar a mensagem dos Elias modernos não vai recebê-la. Entendem? Isso é um simbolismo também. E de fato, teremos 3 anos e 6 meses sem chuva, irmãos. Aí nós vamos entender o livro de Oséias, Amós, né? Como muge o gado. A semente secou debaixo dos torrões. Haverá um tempo de escassez violenta. Imaginem 3 anos e 6 meses sem chuva. Só o poder de Deus vai poder alimentar o seu povo. Nós estaremos de novo no deserto. Chovia no deserto? Não. Como é que Deus alimentava o seu povo? A água da rocha e o que mais? O maná do céu. Deus vai alimentar o seu povo. Lembrem-se, Eclesiastes 1:9. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que será. Está aqui ou não está com Elias? Está. Então, Elias, né? E nós, como os modernos Elias, lembre-se que são 2 testemunhas. De dentro da igreja verdadeira, saem as 2 testemunhas. Um grupo é o grupo que, número 1, não vai conhecer a morte. Verá Cristo vir estando vivos. Certo? Elias morreu? Não. Não, Elias foi trasladado ao céu sem conhecer a morte. É esse grupo, certo? E esse grupo também tem a porção dupla do Espírito de Deus. Lembrem-se das virgens da igreja que dormia. O que aconteceu? A igreja toda estava dormindo. A parábola das virgens, Mateus 25. O que aconteceu lá? Aí sai o que? Um clamor. Eis o noivo. Quando diz eis o noivo, a igreja desperta. A igreja aqui, nós aqui, somos convidados a ser as igrejas nécias ou loucas, as igrejas prudentes ou o quê? Não. Nós somos convidados para ser Elias. Nós não somos convidados nem para a igreja, nem para ser a igreja prudente, nem para ser a igreja nécia. Nós somos convidados para ser aquele que clama, eis o
noivo. Está sobre nós a responsabilidade de despertar as igrejas. Entendem agora? Glória a Deus. Todas as vezes que nós ouvimos, por exemplo, né, falar da palavra, esquece-se que ouviu-se um clamor, eis o noivo. Pergunto, são os anjos que vão pregar isso? Não, somos nós. Nós. Aqueles que estão ouvindo estas mensagens hoje, por quê? Imediatamente você desperta, de graça recebeste, de graça dai. E qual é o nosso teor da mensagem? Cristo está vindo. Despertem, levantem, eis o noivo, Cristo está vindo. As profecias todas apontam isso. Esses 3 anos e meio de poder são os 3 anos e meio de poder final. Ao final dos 3 anos e meio de pregação de João Batista, ele morreu. Ao final dos 3 anos e meio de poder de Elias, ele foi o quê? Trasladado. Ao final dos 3 anos e meio de pregação de Jesus, o que aconteceu? Amém? Essa é a nossa missão. Sermos os chamados Elias. Mas é preciso ter coragem, porque Jezabel não vai deixar barato. Jezabel vai ou não vai perseguir? Vai. E o rei vai gostar de Elias? Não. Lembrem-se, Apocalipse 17 fala da união da besta com os 10 chifres. Quem são os 10 chifres? Todos os 10 blocos econômicos mundiais vão estar contra nós. É a nova luta entre Golias e Davi. Então nós temos o primeiro grupo, que é representado por Elias. Poder duplo do Espírito de Deus. As virgens, então, quando começam a despertar, as que estavam dormindo, as nécias, elas dizem, né? Vão e comprem de quem vende. Só pode vender quem tem a porção dupla. Daí elas dizem, não, vão com quem vende, porque nós não podemos vender. Se nós vender, vai faltar para nós. Mas tem gente vendendo. Sem preço. Não custa. Custou aquilo que o céu tinha de melhor. Porém, ninguém paga com dinheiro. Você paga com uma entrega completa a Cristo, dizendo, Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero ser um Elias moderno, Senhor. Faze-me como Elias. Dá-me da porção dupla do teu Espírito. Tem que fazer como Eliseu. Eliseu, o que você quer? Ah, eu queria uma casa nova. Eliseu, o que você quer? Senhor, um carro melhor. Não. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Aqueles que pedirem, receberão. A Bíblia mostra claramente isso. O problema é que nós não sabemos pedir. É preciso que o povo de Deus entenda o que é o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas nunca esqueçamos que todas as virgens tinham lâmpada. O que faltava? Azeite. Faltava o Espírito Santo. Isso não pode faltar. E isso tem faltado em muitas igrejas. Não pode faltar a nós. Entendido então o primeiro grupo que é representado? Elias. Fogo sai da sua boca, poder, coragem para enfrentar Jezabel. Quem é Jezabel? Moderna. A igreja católica, apostólica, romana, que vai juntar agora todas as outras igrejas através do... Já está, perfeito, pastor. Através do ecumenismo, certo? E quem não aceitar o ecumenismo vai ter problema. Imaginem agora, chega aqui e diz, não, vocês têm que aceitar, não, nós não vamos, né, aceitar. Olha o problema. E que mais? Coragem para enfrentar Jezabel e quem mais? A liderança. Ele enfrentou quem? Acabe, que era o líder do povo de Deus, certo? Representando aqui todos os reis da terra também. E sim mais, lembre-se, João Batista veio no poder de Elias, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. A diferença é que Elias morreu. João Batista morreu. Mas vejam a missão dele. Elias vai e repreende quem? Acabe. E quem que não gostou que ele repreendeu Acabe? Jezabel. João Batista vai e repreende quem? Herodes, que era o líder. E quem não gostou? Herodias. Quem é Herodias? Mulher, a igreja. Só que entra em cena um novo elemento, que é o futuro. Entra quem em cena? Quem foi que pediu a cabeça? Herodias. Mas mandou quem?
Aí nós vamos entender Apocalipse 17, a igreja mãe das prostituições, porque ela tem filhas. Quem são as filhas? As igrejas todas que estão se unindo a ela, ok? Nada novo debaixo do sol. A Bíblia não é perfeita, irmãos. Nada se perde. Tudo. Deus tem o controle na mão de tal maneira que os seus servos e servas podem entender de forma muito clara o que aconteceu, né? Será a mãe que vai pedir a tua e a minha cabeça, mas são as filhas que vão se movimentar fazendo isso. Por quê? Porque ela não aparece. A mãe sempre se posa como santa. Santa. Então ela move os outros para fazer os intentos dela, né? Então nós temos Elias, mas nós temos um outro elemento aqui, tá? Apocalipse 11. Essas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E que mais? 11:6. Que mais? Tem poder sobre as? Para quê? Para convertê-las em sangue. E para que mais? Ferir a terra com toda a sorte de flagelos. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem foi que feriu a água e virou sangue? Moisés. E encheu de pragas no Egito? Quem foi? Certo ou não? Certo. Mas a pergunta seria, se Elias tem a porção dupla do Espírito de Deus, por que é que o poder sobre as pragas está sobre os que são representados por Moisés? Aparentemente, quem deveria ter esse poder deveria ser Elias. Elias não tem poder para barrar as pragas. Não. Quem tem poder são os Moisés modernos. É eu e você hoje. Mas quando surgir Elias, quando você passa a ser Elias, você não tem mais poder sobre as pragas. Sabe por quê? Porque você não precisa ter poder sobre as pragas. Porque as pragas não vão te tocar. Me entende? 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás abalado. Haverão pragas violentíssimas, mas os Elias vão passar por elas sem ser tocados. Os Moisés, porém, não. Lembrem-se, nada de novo debaixo do sol. Faraó gostava de Moisés? Claro que não, odiava. Por que não matou Moisés? Porque se matasse Moisés, e quem que ia resolver o problema das pragas? Amém, perfeito, claro. Moisés, vai e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Agora, se ele matasse Moisés, Ia acabar aí. não parava mais as pragas. Nós somos Moisés. Acreditem, irmãos e irmãs. Esse mundo só não está dilacerado, só não acabou ainda com pragas, porque Deus tem os seus Moisés ainda. Quando você ora na tua casa pedindo a Deus proteção, Deus está protegendo a tua casa, Deus está protegendo os teus vizinhos, Deus está protegendo num raio que Ele sabe, tantas quantas pessoas estiverem em contato com você. Quando você entra num avião para viajar, você pode não saber, aquele avião ia cair, mas você orou. Pai Celestial, cuida de todos nós, Pai. Cuida principalmente, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Porque se eu morro, Pai, eu morro nos teus braços. Mas e aqueles que não te conhecem, Pai? Cuida deles. A nossa oração não é para proteger a nós, é para proteger eles. Entendem? E aquele avião não vai cair, porque houve um servo ou uma serva de Deus ali dentro que orou. E naquela mesma hora, anjos poderosíssimos vão cuidar daquele avião. Se aquele avião que o anjo de Deus está cuidando perder a turbina, perder uma asa, perder duas, não importa. O anjo vai fazer o avião continuar voando. Porque Deus vai cuidar. Mas Deus tem seus métodos. E por isso que é Moisés ali representado e não Elias. Nós teremos, quando se inaugura o tempo de poder, quem lembra o tempo de poder? 3 anos e 6 meses. Partem então os dois grupos, apenas a nível de exemplo, tá? Vamos imaginar que esse grupo aqui é Moisés, aquele grupo ali é Elias, certo? Apenas como exemplo. Começam a pregar juntos, vão pregar juntos.
chega um momento, o que vai acontecer? A besta que sobe do mar lhes fará guerra e as vencerá, diz o texto. Apocalipse 13, vencerá. Não diz que os santos vão vencer a besta, não. Esse grupo agora, vejam, estão juntos, as pragas não caem. Mas chega um momento, como o diabo perdeu o domínio próprio, o faraó sabia, mas a besta que sobe do mar não vai saber. E ela vai decretar a morte dos Moisés. Quando ele decretar a morte dos Moisés, as pragas agora não param mais. Entendem, irmãos? Por isso vocês vão ver Apocalipse 11 aqui falando, olha só, né? Diz o quê? 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará Guerra. e as Matará. ok? Então não se engane. Por que há tanta dificuldade hoje com o chamado arrebatamento? Porque as pessoas fazem um pacote só. O arrebatamento, ou melhor dizendo, né, a trasladação é para quem? Para Elias, não é para Moisés. Esse grupo morre. Serão testemunhas do poder de Deus, mas testemunharão com o seu sangue, como Cristo que testemunhou com o seu sangue. Essas pessoas servirão a Cristo. Lembrem-se, irmãos, somente Moisés e Cristo tiveram a coragem de cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. É o cântico da experiência. Não é um cântico que você ensina. Irmão, eu vou te ensinar esse cântico. Não, é o cântico da experiência pessoal. Cristo estava no céu seguro, abandonou o céu e veio morrer por nós. Poderia ter se perdido aqui na terra, não se enganem. Se Cristo peca, o céu perde o seu filho. Como? Exatamente, irmãos. As pessoas imaginam que o que Cristo fez foi um teatro, pastor. Não, eu vou lá, mas daí se acontecer alguma coisa errada eu volto para o céu. Não. O salário do pecado é a morte. Se Cristo peca, o que acontece com ele? Morre, irmãos. Não se enganem. Morreria. Cristo não morreu. Cristo dormiu. Porque ele não teve pecado. Podem ter certeza que o diabo chegaria, não. Tu disseste que o salário do pecado é a morte. Teu filho pecou. Ele é meu. E quem salvaria Cristo? Ninguém. Porque o Pai já havia estipulado que o Filho deveria morrer na terra pelo pecado. Então, irmãos, Moisés morre. E quando ele morre, as pragas não cessam mais. Só que eles começam juntos. Essa é a questão. Veja ali. Diz, quando acabarem o seu testemunho, eles estão pregando. Quando finda os 1260 dias de poder, o grupo chamado de Moisés, o grupo pelo espírito de Moisés, morre. As pragas não param mais. E as pragas, repito, não precisam parar. Por quê? Porque o povo de Deus agora é Elias. Se cair um meteoro de 300 quilos na cabeça de um Elias, ele não morre. Por quê? Porque ele está selado com o Espírito de Deus. Ele está selado e ele vai ter o quê? Ele vai ter o quê? A experiência do Pai, que não conheceu a morte. Esse grupo passa pela experiência de Cristo. Moisés morreu, mas é ressuscitado. Aqui, não conhecerão a morte. Entendem a diferença? Esses serão glorificados em vida. É desses que o apóstolo Paulo fala. Primeiro, né, nós de maneira nenhuma precederemos os que morrem. Certo? Nenhuma maneira. Primeiro os que morreram em Cristo. Depois nós os vivos. Seremos trasladados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Então quando Cristo vem, primeiro ele ressuscita o seu povo, todos. Depois ele transforma os Elias, os que estão prontos para a glorificação. Entendido até aqui, meus irmãos e irmãs? Tudo bem até aqui? Oi? Só os Elias vão subir. Não, todos sobem. A diferença é que os Elias sobem sem conhecer a morte. Tá bem? Por isso ele diz, nós de maneira nenhuma precederemos os que morrem. Certo? Pois não? Tem uma dúvida, mas isso vai acontecer, tipo assim,
os Elias vão subir e os Moisés vão ser ressuscitados tudo no mesmo tempo? No mesmo momento, exatamente no mesmo momento. Pode ler depois, se a irmã quiser, com calma, tá? Não vamos entrar lá mais um dia. Tessalonicenses, leia ao soar da 7ª trombeta, tá bem? Leia lá, 1 Tessalonicenses, a irmã vai ver bem claro esse tema. É uma pena, né, que as pessoas, a maioria não cuida, né? Mas é assim, não há trasladação, irmãos, que é um erro, infelizmente, né? Isso fica bem claro aqui também. Não há trasladação da irmã estar ali, a irmã estar ali, daqui a pouco sumiu. Não há isso. Imagine só, irmã, o caos que seria o mundo. Imagine. Pessoas, o pastor Vilmar está no avião, orou para Deus proteger aquele povo, porque o povo de Deus não quer que o ímpio morra. É um erro imaginar que o povo de Deus, não, que morra esses. Não, o povo de Deus ama o ímpio, ama, amai os vossos inimigos, né? Então, por exemplo, o pastor está lá, daqui a pouco tem lá 300 dentro daquele avião, o pastor orou pedindo, daqui a pouco o pastor é trasladado, o piloto é trasladado, o resto morre tudo. Não é assim. Não é assim, irmãos. O que acontece é que tudo se define. Nós vamos pregar, eu digo nós pela fé, por 1260 dias, a pregação de poder para que todos se convertam. À medida que a pessoa não aceita, a nossa pregação é um cheiro de vida para vida e de morte para morte. Quem rejeita vai morrer. Entendem? Porque a pregação da palavra de Deus é para dar vida. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas se você não aceita, a tua pregação com o poder de Elias é um cheiro de morte. Entendem? Mas aí, vejam, tudo isso vai sendo feito até o último segundo. Daqui a pouco fecha a porta. Lembram a parábola das virgens? Fechou-se a porta. É o dilúvio. Fecha a porta da graça e não entra mais. É nesse momento. Fechou a porta, Cristo no seu santuário agora diz o quê? Continue o injusto praticando a injustiça e o justo praticando a justiça. A porta fechou agora para todos. Para todos. E Cristo agora vem. Agora é que acontece a trasladação e a ressurreição dos mortos. Entendem? Um dia, se quiserem, a gente pode, né, estudar sobre isso, tá? Os irmãos aí me cobrem isso, pastor, se quiser, eu sei que o pastor conhece esse tema, mas aí a gente pode colaborar com aquilo que, de repente, né, a gente pode acrescentar, tá bom? Então, até aqui, né, nós temos dois grupos. Moisés, né, é o grupo, por assim dizer, que morre, mas vejam o texto, né? Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerras, vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. 9. O que diz ali? E homens de vários povos, tribos, línguas e nações. Vejam a mensagem de Apocalipse 14. Olha só, mensagem de Apocalipse 14, ela mostra claramente a mensagem no versículo 6. Olha lá. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Veja que o evangelho vai ser dado para todos. Mas aí, esse grupo aqui, ó, homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E o que acontecerá? Não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Esse é um povo que realmente entende e aceita que os que morreram eram profetas de verdade de Deus. Não permitirão que sejam sepultados, não permitirão que sejam esquecidos, porque sabem que eles vão finalmente ressuscitar também. Mas vejam o outro grupo agora. Olha o outro grupo. 10. Os que habitam na terra se alegram por causa deles e mandam presentes estão felizes porque mataram os profetas de Deus e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Como? Porque pela pregação deles eles não quiseram aceitar, e a pessoa, quando não quer aceitar a verdade de Deus, ela fica brava e ela se sente atormentada. Ela não quer ouvir. Não, eu não quero ouvir, né? E aí, quando morre, eles ficam alegres. Porém, versículo 11.
Depois daqueles 3 dias e meio, quanto tempo, quem lembra quanto tempo Jesus esperou para ressuscitar Lázaro? Quem lembra? Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Vejam que interessante. Por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Para que estivesse em decomposição. Para que ninguém dissesse, não, ele só acordou, ele estava dormindo. Mas esses, em 3 dias e meio. Por quê? Porque não vão entrar em estado de decomposição. Entendem? Por isso os 3 dias e meio. Antes que entre em estado de decomposição, Deus levanta eles. O que mais? 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram sobre os pés e caiu grande temor sobre os que o viram. O que vai acontecer? Ué, nós matamos eles e agora eles estão vivos. O que mais? Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Olha que interessante. Esse grupo então, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá, para um outro aspecto, tá? Eu sei que muitos dizem que Moisés morreu e ainda está na sepultura. Outros dizem que Moisés morreu e foi diretamente para o céu. Quando Moisés morre, imediatamente ele é ressuscitado. Moisés é um exemplo dos que são ressuscitados antes. Fazem parte de uma ressurreição especial. Como nós sabemos disso? Quem foi que apareceu no Monte da Transfiguração? Quem lembra? Elias e quem? Exatamente, Elias e Moisés. Como é que Elias e Moisés puderam aparecer lá? Claro, Elias porque foi trasladado e Moisés porque foi levado, ressuscitado antes. Por isso vocês vão ver o Novo Testamento dizendo que ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Claro, por quê? Porque não é só a sepultura. Não é, bom, vamos ver a sepultura. Não encontraram Moisés, claro. Certo? Porque ele foi ressuscitado antes. Então nós vamos ver, e Moisés, por isso que aqui vai dizer, ó, eles os viram. Por que eles os viram? Porque ele é ressuscitado antes. Tá bem até aqui? Tudo bem? Então, há um grupo que ressuscita antes daquele grupo final. Por quê? Porque são pessoas que pregaram a vinda de Cristo. Lembra que nós falamos disso? Pregaram a vinda de Cristo. Nós estudamos isso em Daniel também. Pregaram, a irmã pregou a vinda de Cristo, o pastor, o irmão, a irmã, e morreram antes. Vão ser ressuscitados antes para quê? Para poder também ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Certo? O que mais? Versículo 13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Muita gente. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E agora, olha, agora é que vai acontecer o que citei para a irmã, tá bem? Leia aí, irmã. Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o quê? O que diziam? O quê? Se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele? Vejam, agora, irmãos, veja. Agora, findou esse período, findou os 1260 dias de poder. A pregação foi feita. Agora é que é dito o que, irmão? Preste atenção ali, meus amados. O que diz? Tocou o 7º anjo a trombeta. Lembre-se que nós lemos também, né? Ao soar da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo. Tá bem? 1 Tessalonicenses. Toca o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, agora, ó, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas isso não aconteceu na morte? Não. Lembrem-se o que nós estudamos. Lembrem-se. O que nós falamos? Quem lembra? Santíssimo, Santo e Átrio. Cristo morre e vai para onde? Para cá. Depois Cristo vai para Santíssimo, amém? Mas aí, lembram que a gente falou? Chega um momento em que Cristo sai, certo? Sai daqui, e aqui ele está vestido de sumo sacerdote. Mas ele sai e vai colocar roupa para vir nos buscar. Agora o reino é entregue, entendem? Agora é que ele de fato vem buscar o seu reino. Agora que ele de fato vem buscar o seu povo.
Porque hoje, o que ele faz? Hoje ele é nosso rei? Não. Hoje ele é nosso, o quê? Sumo sacerdote. Amém? Ele intercede por nós. Você se ajoelha e vai, Pai, aceita a oração do pastor Vilmar, aceita a oração do pastor Vanderlei, aceita a oração do irmão, da irmã, aceita, Pai. É em nome dele que a oração é aceita. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque é em nome dele que a oração é aceita, não em nome de nós. Mas chega um momento em que ele agora vai receber o reino. Pai, eu vou buscar o reino. O que ele prometeu? O que ele prometeu? Claro, eu vou preparar lugar para vocês e eu volto para buscar vocês. Ele vai cumprir. Só que ele não vem como sacerdote. Não vem como sumo sacerdote. Ele vem como rei. Por isso o texto aqui abre assim, né? O reino do mundo. 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante dos céus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui é para o Pai, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. 18 agora. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de quê? De dares o galardão servos e profetas. a quem? Servos e profetas e aos santos E a quem mais? e aos que terem o teu nome. Irmãos, vejam. Santíssimo Santo e Atro, correto? Sim. Que tipo de anjos caíram do céu? Que são os anjos que servem diretamente a Deus, são os querubins, são chamados anjos de poder. O que mais? São chamados anjos de luz, que assistem diante de Deus. Querubins servem, que serafins assistem. E aí nós temos os anjos normais. Existem arcanjos? Sim ou não? Arcanjos existem? Existe arcanjo. Ótimo. Que é Miguel. Quantos existem então arcanjos? Um só. Por quê? Amém. Fantástico. Líder. Anjos. O que quer dizer arcanjo? Líder dos anjos. E quem é o líder dos anjos? Como nós sabemos disso? Batalharam Miguel e os seus anjos. Quem batalhou contra Satanás? Satanás hoje é um arcanjo. Por quê? Por que ele é um arcanjo hoje? Porque ele é líder dos anjos que caíram com ele. Certo? Mas só há um arcanjo real, que é Cristo, que recebe o título quando batalha pelo seu povo de Miguel. O que quer dizer Miguel? Aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Tem um anjo que é como Deus? Qual é o único que é como Deus? Amém. Bíblia é Bíblia, né, irmãos? Não tem erro quando a gente estuda. Então a gente tem, vejam, Santíssimo, Santo e Átrio. 3, correto? Anjos, querubins, serafins e anjos normais. 3 classes. E agora me ajudem, leiam de novo, por favor, Apocalipse 11, 18. Leiam com calma para mim, por favor, meus amados. Quem quiser, leia em voz alta. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Momento, só um pouquinho, pastor Pedro. Os mortos serão julgados por quê? Se eles já estão condenados. Por que eles serão julgados? Se já estão condenados. Por que eles serão julgados? Para receber a sentença. Certo? Vejam. Assim como o galardão para os salvos é diferente, ou, entre aspas, a sentença para os perdidos também é diferente. Tá? Continua, por favor, pastor Pedro. Para serem julgados. E o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra.
Quantas classes? 3. Como estão divididas essas classes de salvos? Os profetas ou servos é a mesma classe. Leiam de novo para não se equivocar e imaginar que é outra classe. Quem diz ali? Profetas, teus servos. Não diz profetas e os servos. Os profetas, teus servos. Que mais? Os santos, que é outro grupo. E que mais? Teme o teu nome. Então você tem 3 classes de salvos. Essas 3 classes de salvos, elas estão divididas em número 1. Profetas ou servos. Para quem é o Apocalipse? Para quem é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos teus santos? Para mostrar aos que temem o teu nome? Para mostrar aos teus? Certo? Então essa é a primeira classe. Essa é a classe dos profetas por excelência. Essa é a classe que vai substituir quem? Os querubins. Os que servem diretamente a Deus. Por isso, servem diretamente a Deus. Certo? Querubins caíram. Muitos querubins caíram ou não? E esse grupo vai substituir os querubins que caíram. Devemos ser eu e você. O convite está feito. Né? E aí, vem o segundo grupo. Esse grupo dos profetas ou servos é o grupo de Elias, que vai para a reta final. Certo? Esse é o grupo que vai para a reta final. Correto? Aí vem os santos. Quem são os santos? Como é que a Bíblia chama os santos? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ah, eu sou santo. Não, santo segundo o céu são os que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o quê? Apocalipse 19, 10. Testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Correto? Então, e o terceiro grupo, temem o teu nome. Um exemplo de alguém que não é profeta, não é santo, mas teme o nome. Exemplo de profeta nós temos vários, certo? De santos também. Né? Pessoas que realmente procuraram guardar os mandamentos de Deus, os discípulos e tal, certo? Profetas nós temos Elias, nós temos Enoque, nós temos o próprio Moisés. E o exemplo dos que temem o teu nome. Um exemplo, a Bíblia tem pelo menos um bem claro. 2 ladrões estão ao lado de Cristo. Dimas. Um deles diz o quê? Tu, nem estando nesta condição, temes a Deus? Olha o termo que ele usa. É exatamente isso. O ladrão foi santo? Foi um profeta? Mas ele o quê? Temeu. Foi salvo na última hora. Aqui é o exemplo daqueles que serão salvos na última hora. Não foram santificados, certo? Não foram purificados como a prata. Não foram provados como ouro. Mas tinham o temor de Deus no coração. Por isso que a Bíblia diz que haverá surpresas. Amém. Perfeito. Né? Haverá muitas surpresas no céu, não tenha dúvida, né? Pessoas que nós imaginamos que nada, ladrão, bandido, né? E na última hora se converte, aceita a Deus verdadeiramente, tem o temor e será salvo. Claro que, mas será que aquele vai ser salvo? Irmãos, esqueçam isso. Será que esse é salvo? As pessoas ficam me perguntando, às vezes, olha, será que esse se salvou, esse se perdeu? Não sei. O único que julga é quem? Deus. Né? Esse é um caminho que nós não temos nem que entrar. Mas aquele lá se salvou. Não sei. Não sabemos. A Bíblia mostra alguns que se salvaram. Aí tudo bem. Você pergunta dos que se salvaram, tá bem. Né? Você me pergunta de Judas. Judas claramente se perdeu. Tá bem, mas e o resto? Calma. Né? Cuidado. Como disse o pastor, nós teremos surpresas no céu. Se você perguntasse... E o suicida, pastor? Aí é que está, né? Essa é outra questão. Né? Se me permite só, pastor, né? A Bíblia diz que o suicida não herdará o reino de Deus. Sim ou não? Sim. Mas eu pergunto, o ladrão na cruz, vamos colocar um exemplo apenas para a gente pensar um pouquinho, tá? Porque a Bíblia diz coisas para nós que nós precisamos ter muito cuidado, né? O ladrão na cruz, certo? O que ele pede? Senhor, lembra-te de mim quando entrares onde? No reino. O que ele pediu? Pediu o reino ou não pediu? Sim. Deus disse que ele ia para o reino? Não. Ótimo. Aí está. Muito bem. Isso é uma igreja que estuda. Ó. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus diz o quê? Na verdade te digo, estarás comigo? Onde? Ele pediu o reino. Lhe foi dito que ele estaria no paraíso. Tem diferença, irmãos. Tem diferença. Então o suicida vai herdar o reino de Deus? Não, porque está escrito que não. Agora, ele vai se perder? Eu não entro nisso. Ele não herda o reino do céu. Isso é um fato. Agora, quem pode garantir que ele não vai alcançar o paraíso? Um exemplo hipotético, né? Um exemplo. A pessoa ama profundamente a Deus. Ama. Mas ela começa a ter inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Problemas orgânicos. Decepções. E ela não suporta mais a vida, vai lá e se suicida. Eu não entro, repito, nessa questão. Por que ela se suicidou? Por que ela se matou? Eu não sei. Se ela tivesse uma vida realmente, né? Porque, repito, o que diz a Bíblia? Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu não acredito que uma pessoa que realmente esteja agarrada a Deus profundamente vá se suicidar. Mas eu conheço pastores que se suicidaram, esposas de pastores que se suicidaram. E se eu tiver que dizer isso, e se eu tiver que dizer que essas mulheres não eram mulheres de Deus, eu corro no risco de estar pecando, porque eu não sei. É isso mesmo, pastor, não sei. Agora, se me perguntasse, você acredita que elas vão herdar o reino de Deus? Eu diria que não, porque a Bíblia diz que não. Mas agora, eu diria que elas se perderam? Não. Aí é que está. Assim como o ladrão. Ladrão foi para o reino de Deus? Não foi. Mas vai pro paraíso. Foi mostrado que vai. Então, e por isso eu digo, classes, irmãos, sempre, né? Classes. Profetas e servos é a primeira classe. Por isso o pastor leu. Né? Chegou o tempo de dares o galardão. Não é salvação. Galardão. O que é galardão? Recompensa. Pergunto, nós merecemos alguma recompensa de Deus? Não. Sim ou não? Não. Somos servos o quê? Inúteis. Inúteis. Então vejam bem, nós somos servos inúteis. A salvação é um presente. O que é salvação? É um dom. A salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Mas eu pergunto, e as obras? Contam ou não? Para quê? Para se salvar? Por quê? Para o galardão. Por quê? Porque a salvação é um dom, eu não mereço. Acreditem, irmãos e irmãs, para que isso nunca mais tenha dúvida em nenhum de vocês. Se você disser assim, a partir de hoje eu vou dar o dízimo certinho, eu vou dar as ofertas certinho, eu vou fazer tudo o que Deus me pediu. E você começa agora, e durante um ano você faz no teu coração tudo o que Deus te pediu, tudo. Agora você chega para Deus e diz assim, Pai, o senhor viu que esse ano eu fui bem comportadinho, fiz tudo certo. O que você vai ouvir? Servo inútil. Servo inútil. Servo inútil. Servo inútil. E a questão agora é o seguinte, aí você diz assim, Senhor, veja, eu não sou igual ao pastor, eu não sou igual à irmã aqui, eu não sou igual a eles. Senhor, eu prego a tua palavra, eu estudo a Bíblia, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou isso, dou aquilo. O que Deus diz para mim? O que Deus diz para mim? Você vai para casa sem ser justificado. E aquele irmãozinho lá no canto, que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, esse vai descer justificado para casa. Não é assim, pastor? Então vejam que a gente a gente não pode apresentar nada. E digo mais uma coisinha que espero em Deus que o Espírito de Deus grave no coração de vocês. O dia que um irmão ou irmã, chegar para Deus e dizer assim, Senhor, olha, mas veja, eu pelo menos acho que 1%, porque eu fiz, sabe o que o céu vai te chamar? Traidor. Por quê? Porque você está querendo acrescentar algo à nota de Cristo. Cristo tirou a nota 10. Se você tirasse 9,9, que é impossível, ainda assim não bastaria. Senhor, 9,9, eu só quero 1%. Não. É 10. O céu não aceita nota menor que 10. Não tem 9,9. E aí você diz, Senhor, então quem se salva? É possível a Deus. Por quê? Porque a nota 10 te está preparada lá.
ela te é dada como um favor imerecido. A nota 10 te dá a salvação. As obras contam para o galardão. O que você vai fazer no céu? Lembram-se? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Mas tem que ser fiel no pouco. Então isso é galardão. Foste fiel, né? Foste fiel sobre isso? Sobre 5 cidades te colocarei. Sobre 10 cidades te colocarei. Por isso a Bíblia fala, nação real, sacerdócio santo. Nós estamos sendo treinados nessa terra para governar, para sermos reis nas mãos de Deus, para sermos sacerdotes. Aqueles que estão se santificando aqui na terra serão sacerdotes no templo de Deus. Eu sou hoje, quero ser hoje um sacerdote de Deus aqui na terra, amém? Eu estou sendo treinado para ser um sacerdote de Deus naquele templo maravilhoso. Aquele templo do qual Moisés constrói uma figura. Eu agora amo os meus irmãos. Eu amo as pessoas de Santa Teresa. Eu estou sendo preparado para governar um dia. Só pode governar as cidades de Deus quem primeiro aprender a servir. Ah, não, eu sou pastor, o melhor lugar tem que ficar separado para mim. Ah, não, eu sou líder, eu melhor... Não, senhor. É aprender a servir. Todos nós. Não é assim, pastor? Todos nós. O grande pastor, o verdadeiro pastor, aquele que merece esse título, veio para servir. E se eu quero ser um pastor de verdade, eu preciso aprender a servir. Jesus foi lavar os pés de todos os discípulos. Isso é servir. Esses exemplos são práticos, são claros, não é? Então, o galardão, certo? Profetas, servos, santos e que temem o teu nome. E o que mais que diz ali? Tem mais 2 palavrinhas ali. A pequenos e a... Quem é pequeno e quem é grande no reino do céu? Hã? Mateus 10, 41 e 42. Quem pode ler para nós? Mateus 10, capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem achar, por favor. Quem recebe, 41, 42, isso. 10, né? Uhum. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que fantástico isso, meus irmãos. Olha só, hoje é o Rogério que está aqui compartilhando a palavra. Vocês podem não receber o Rogério, mas a palavra que recebem como a palavra de um, o quê? De um o quê? Profeta. Se receberem o que estão recebendo hoje como vindo de um profeta de Deus, o Rogério é profeta? Não, o Rogério não está dizendo isso. Entendam bem o que está dizendo. O Rogério está dizendo que é profeta? Não. João Batista dizia que era profeta? Não. Elias se autodenominava profeta? Não. Mas se vocês receberem esta palavra como de um profeta, qual é o galardão que vocês vão receber? De profeta. Bem? Isso é fantástico. No final das contas, o Espírito de Deus tem que atuar no que fala, mas tem que atuar... Amém! Olha só que fantástico, ó. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, ó, o santo lá, ó. Todos os teus mandamentos são justiça, santos, justos e bons. Ó o terceiro grupo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria. Quem é esse? Os que temem o teu nome. Precisa conhecer as leis de Deus para dar um copo de água para alguém? Você chega lá no bar, diz, me dá um copo d'água, ele dá um copo? O sujeito deu um copo d'água para você, está anotado no céu que tal dia, tal hora, tal segundo ele deu um copo d'água. E ele vai receber o galardão. Agora, o que vai acontecer se você foi lá pedir um copo d'água, ele deu um copo d'água? Está anotado lá um copo d'água para ele como crédito. Ele vai receber um presente, um galardão por aquele copo d'água.
mas ele não se salva. O que vai acontecer? Tirai desse e dai àquele que já tem. Vai ser redistribuído entre os servos de Deus. Fantástico, não? Não vai se perder. Não vai perder, ele não vai poder receber o galardão, vai? Vai passar para outro. Tirai e dai àquele que tem. Por quê? Porque Deus não vai pegar de volta. Agora, Mateus 5. Lembrem-se do Apocalipse que lemos. Pequenos e grandes. Quem é pequeno e quem é grande? Tá? Hoje é muito comum dizer assim, não, vocês aí, ó, da Assembleia aí de Santa Teresa, vocês, eu vivo na graça, vocês vivem na lei, vocês estão mal, eu vivo na graça, vocês vivem, não é isso que se ouve? Sim ou não? É ou não é? Não, vocês estão no Velho Testamento, vamos ler então o que a palavra de Deus diz e não o que o homem diz. Mateus 5,17, vou ler. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar ou abolir. Vim para cumprir. Jesus veio dar o exemplo. Eu vim mostrar como é que se faz. As pessoas hoje querem Cristo como Salvador, mas não querem Cristo como exemplo. E olha agora quem são os pequenos e quem são os grandes. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem o quê? Nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Até que o céu e a terra passem, até que Jesus morra. Não, Jesus morreu, agora a lei foi abolida. Não, até que o céu e a terra passem, nenhum tio vai ser tirado. Nada. Quantos mandamentos são? 10, não são 9, não são 9,5, não são 8, são 10. Que mais? E aqui vem a resposta. Versículo 19. O que diz ali? Qualquer, pois, um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens. É o que estão fazendo ou não estão hoje muitos que se dizem profetas, servos e pastores? Estão dizendo que não precisa mais guardar a lei. Vejam o que o texto diz. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que cumprir e ensinar aos outros, vai ser chamado o quê? Grande. Pergunto, você quer ser chamado de grande no reino do céu ou de pequeno? Como é que você quer ser chamado? Hã? O que a Bíblia diz então? Quem são os grandes? Aquele que guardar e procurar ensinar os homens sobre os mandamentos é chamado no céu de grande. Então o céu olha lá do trono, Deus não muda, Deus olha agora para os pastores aqui dessa igreja. E ele vê que os pastores estão procurando guardar a lei e estão procurando o quê? Ensinar os outros. O céu diz que eles são grandes ou pequenos? Grandes. E agora o mesmo céu olha para aqueles que não querem pregar a lei de Deus. Estão dizendo que a lei de Deus foi abolida. O céu chama eles de pequenos. E a salvação é com Deus. Pode até ser que ele se salve, como ladrão na cruz, mas jamais será chamado de grande. O céu considera grandes homens e grandes mulheres aqueles que procuram guardar a lei de Deus e que procuram, acima de tudo, ensinar os outros também, né? Então, finalizamos o Apocalipse 11, tá bem? Aí, o que diz ali? 19. Abriu-se no céu o templo de Deus. Olha o que vai acontecer, irmãos. Os irmãos pregando a palavra, pregando a lei, e eles dizendo, não, a lei foi abolida, isso. Abre-se no céu o templo de Deus. E o que vai aparecer? A arca do seu concerto foi vista no seu templo. Agora o que acontece? O templo de Deus se abre e vai aparecer para todo mundo as leis de Deus. A arca do concerto é a arca do concerto. Dentro da arca do concerto estava a lei de Deus, o cajado de Moisés, que floresceu, certo? Mas acima de tudo, a lei agora é mostrada. Olha só. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a todos, para que nós possamos compreender
o privilégio que temos de poder não só aprender, mas compartilhar essas coisas. O privilégio de poder ser chamados de grandes no reino do céu. Não se trata aqui se você é perfeito ou não. A questão é, você está procurando guardar a lei de Deus? Está procurando ensinar aos outros que a lei de Deus está em vigor? O céu vai chamar de você grande, porque isso é o que a Bíblia diz, não o que eu digo. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.